O príncipe herdeiro da Arábia Saudita visita a Casa Branca sem qualquer controvérsia. Uma guerra civil entre os democratas está se formando novamente e a Califórnia vence a guerra do gerrymandering, derrotando simultaneamente o Texas e a democracia. Isso e muito mais no America Uncovered desta semana. Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell, meus compatriotas americanos. O terror retorna entre nós. É época de Natal, o que significa que Mariah Carey está descongelando. Mas além das músicas chiclete, temos que nos preocupar em apoiar o maior inimigo dos Estados Unidos, a China. Isso mesmo. Quer dividir o espírito natalino? E aí, de repente, aquele brinquedo incrível do Robocop que você comprou acaba sendo feito na China. Você ajudou o Exército de Libertação Popular a comprar um novo caça. Neste Natal, compre produtos americanos. Quero te ajudar nisso. Estou montando o primeiro catálogo de compras de Natal jamais feito na China. Ele estará cheio de produtos feitos nos Estados Unidos da América e em outros países amigos que também estão enfrentando o Partido Comunista Chinês. Preciso da sua ajuda para financiar o catálogo de compras. Participe da operação Reconquistar o Natal na minha página do Give Send Go. Torne-se um comprador revolucionário, um patriota anti-Big Tech ou um soldado no Exército de Libertação Americano. Para obter benefícios exclusivos, o link está abaixo. E lembre-se, tudo o que eu quero de Natal é você. Que você curta e se inscreva. Com toda essa ansiedade econômica, divisão política e lembretes intermináveis sobre tráfico humano, graças ao falatório 24 horas por dia sobre os arquivos de Epstein, acho que está na hora de começar este episódio de uma forma mais leve. Algo familiar e aconchegante. Aborto. Ok, não é aconchegante, mas neste país com certeza é familiar. Legisladores da Carolina do Sul fizeram audiência para discutir o projeto de lei de aborto mais restritivo dos Estados Unidos da América. O projeto de lei, chamado de Lei de Proteção à Criança Não Nascida, revogaria as exceções para estupro e incesto e poderia mandar para a prisão qualquer pessoa que faça ou ajude em um aborto. Durante décadas, está na hora de um êxodo em massa do Estado. A Carolina do Sul virou oficialmente o conto da Aia. Nunca vi nem li o conto da Aia, só ouvi outras pessoas comentarem. E parece que tem algo a ver com isso. Quero dizer, uma história sobre mulheres sendo obrigadas a se vestir assim da cabeça aos pés e sendo valorizadas exclusivamente como reprodutoras parece exatamente o tipo de coisa que os cristãos fariam. Ainda bem que isso não existe. Mas antes de você entrar em pânico, essa audiência foi apenas o primeiro de muitos passos para isso se tornar uma lei de verdade, e ela nem sequer avançou além do subcomitê. Defensores do direito de escolha podem, por hora, respirar aliviados. Admito que estou um pouco decepcionado, pois isso quer dizer que não podemos prender os showrunners de Game of Thrones. Porque aquele último episódio foi o maior aborto que eu já vi. Falando em pessoas acusadas de crimes graves, a Casa Branca recebeu o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Lá, o presidente Trump questionou Salman sobre abusos de direitos humanos e censura na Arábia Saudita. Brincadeira. Os dois parecem se dar muito bem, com as duas nações fechando acordos de bilhões de dólares. Não me surpreenderia se Trump quisesse ser a atração principal do Festival de Comédia de Riyadh no próximo ano. Como você faz um cartaz com as cores do McDonald's sem chamar o mestre das batatas fritas? Esta foi a primeira visita do príncipe herdeiro à Casa Branca, desde o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, crítico de Salman, em 2018. Com certeza não foram agentes sauditas, de forma alguma. E os repórteres tinham algumas coisas a dizer sobre isso, entre outras coisas das quais esses sauditas foram acusados. Sua Alteza Real, a inteligência dos Estados Unidos da América, afirmou que você planejou o assassinato de um jornalista. Famílias do 11 de setembro estão furiosas com sua presença no Salão Oval. Do gabinete. Ao ouvir isso, Trump percebeu que isso poderia pegar mal. E eles deveriam chegar ao fundo dessas acusações e responsabilizar os culpados. Só estou brincando. Pode continuar o vídeo. Assista aos americanos. Quem é você? Com quem? O mesmo para o senhor, presidente. Sou da ABC News. Você está com quem? ABC News, senhor. Fake News. ABC Fake News. Trump clássico. Ele não está em baixa, só em uma turnê de despedida com seus maiores sucessos. Estou surpreso que ele não tenha mandado também um "Você está demitida" ou "Rosie O'Donnell é uma porca".
Ao ser questionado sobre Epstein, Trump atacou ainda mais o repórter da ABC. Acho que você é um péssimo repórter. É como você faz essas perguntas. Você começa com um homem que é altamente respeitado, fazendo a ele uma pergunta horrível, insubordinada e simplesmente terrível. Você poderia fazer a mesma pergunta de forma educada. Ah, então não foi o que ela perguntou, mas como ela perguntou. Entendi. Ela deveria ter dito: senhor príncipe herdeiro, poderia nos dizer por que mandou cortar o repórter? Trump defendeu o príncipe herdeiro contra essas acusações. Você está falando de alguém muito controverso. Muitos não gostavam desse cavalheiro, independente de gostarem ou não dele. As coisas acontecem, mas ele não sabia. Podemos deixar assim. Ok, chamar um esquartejamento de as coisas acontecem tem que ser o blá 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 mais absurdo que eu já vi. Seria como chamar um massacre de às vezes se ganha, às vezes se perde. A CIA concluiu que Salman ordenou o assassinato de Khashoggi, mas Trump contestou essas conclusões em 2018 e ainda contesta. É loucura que Trump acredite na palavra de um homem acusado de forma convincente de mandar matar um jornalista? Afinal, Trump é conhecido por ter um respeito profundo e uma postura educada quando se trata de repórteres. E tem também o seguinte: não há uma maneira delicada de dizer isso, então vou direto ao ponto. O 11 de setembro em tudo isso. 15 dos 19 sequestradores do 11 de setembro eram sauditas. Osama Bin Laden era da Arábia Saudita e seu pai tinha laços próximos com a família real saudita. Isso não significa que autoridades sauditas estejam envolvidas no 11 de setembro, mas novas evidências indicam que 2 funcionários sauditas de baixo escalão podem ter ajudado os sequestradores. Novas evidências indicam que CIA e FBI podem ter lidado mal com as provas ao relatar que funcionários sauditas ajudaram os sequestradores sem saber que eram terroristas. Entendo por que Trump pode desconfiar das conclusões da inteligência dos Estados Unidos da América, já que tentaram arruinar sua vida. Alguém lembra da farsa do Russiagate? Mas o que o príncipe herdeiro tem a dizer sobre isso? Com base nos documentos da CIA e em muitos outros documentos, Osama Bin Laden usou pessoas sauditas nesse evento. Para um dos principais objetivos é destruir essa relação, destruir a relação entre americanos e sauditas. Esse é o objetivo de Mikhail Ibn. Quem compra isso está ajudando Osama Bin Laden a destruir essa relação. Ele sabe da forte relação entre a América e a Arábia Saudita, o que prejudica o extremismo e o turismo. E nós temos que provar que ele está errado. Uau, eu não sabia que Osama Bin Laden queria destruir a relação comercial entre Estados Unidos da América e Arábia Saudita. Estou surpreso que ele convenceu 19 pessoas a embarcar numa missão suicida para impedir um acordo. Esse cara deveria ter ido para o marketing, sério. Trump era favorável ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita publicamente, mas discretamente. 2 dias depois, um aposentado do sul da Flórida, detido na Arábia Saudita por 4 anos por críticas ao príncipe herdeiro nas redes sociais, voltou para casa com o filho. Talvez Trump não fosse totalmente pró-Salman nos bastidores. Como sempre, há muito do que se fala. Eles continuaram dizendo: mas dada a história da Arábia Saudita de abusos dos direitos humanos, censura a liberdade de expressão, às vezes com facões, supostamente, e toda a questão do suposto 11 de setembro, por que os Estados Unidos da América toleram tanto um aliado potencialmente tão tóxico? Vamos aumentar esses 600 bilhões de dólares para quase 1 trilhão em investimentos. Claro que bobo eu. Esqueci o quanto eles são ricos. E os ricos e poderosos nunca fariam nada de errado, não é? Falando em Trump e na ótima relação de seu governo com repórteres e outros políticos. 6 membros democratas do Congresso divulgaram um vídeo viral no início da semana, onde fizeram declarações. Queremos falar diretamente com membros das Forças Armadas e da inteligência que arriscam a vida para manter os americanos seguros. Esta administração está colocando nossos militares fardados e profissionais da comunidade de inteligência contra cidadãos americanos. Nossas leis são claras. Você pode recusar ordens ilegais. Você pode recusar ordens ilegais. Você deve recusar ordens ilegais. Ninguém precisa cumprir ordens que violem a lei ou a nossa Constituição. Você está tão confuso quanto eu agora? De quais ordens ilegais eles estão falando exatamente?
Claro, Trump reagiu a isso com sua habitual graça e elegância, chamando o vídeo de comportamento sedicioso de traidores, punível com a morte. Sabe, quando se trata de boa aparência, Trump está meio de mãos vazias no momento. Claro, a secretária de imprensa Karoline Leavitt tentou amenizar a situação, mas isso também não acabou dando certo. Por que não comentam sobre as ações desses membros do Congresso que incentivam a violência? Eles estão literalmente dizendo para 13 milhões de militares da ativa não desafiarem a cadeia de comando, não seguirem ordens legais. Cada um deles pode recusar uma ordem ilegal. Que é. Eles estão sugerindo, Nancy, que o presidente deu ordens ilegais, o que não aconteceu. De alguma forma, não acho que isso faça Trump parecer melhor. Também não vejo como dizer às pessoas para não fazerem algo é incentivar ou incitar violência. Isso me lembra quando um funcionário do governo Trump perseguiu um discurso que a administração não aprovou. Liberdade de expressão é diferente de discurso de ódio. Voltamos à questão da imagem de Trump, afirma o presidente Trump. Cheques de dividendo de Estados Unidos, $2.000 com receita de tarifas, podem ser enviados a pessoas de baixa ou média renda em 2026. Uhul, $2.000, meu amigo. Já estou fazendo a pré-venda do relançamento do Gilmore Girls em 8K no Blu-ray, só por precaução caso meus outros relançamentos ou re-relançamentos sejam danificados. Mas tem uma coisa que eu não entendo, que é por que os cheques só vão chegar em meados de 2026. Qual é a demora? Vai acontecer alguma coisa no final de 2026? Alguma coisa de meio de mandato? Tenho certeza, é só a lentidão da burocracia. Apesar de não esperar esse dividendo das tarifas, investidores acreditam que a Suprema Corte não apoiará Trump. O próprio Trump mudou de ideia e baixou tarifas sobre café, bananas, tomates e carne bovina. Então Trump pode estar fazendo uma promessa que não pode cumprir, o que é uma loucura, porque isso é algo que um político nunca fez. Acho que vou ter que esperar pelo relançamento de Gilmore Girls em 8K no Blu-ray. Esperar mais 17 horas porque eu já encomendei faz 3 semanas. Vale a pena. Dramas atemporais, cômicos, cheios de intrigas e brigas internas dos democratas. Uma pesquisa da Siena College mostrou que Chuck Schumer está no nível mais impopular de toda a sua carreira, o que é impressionante, porque quando ele já esteve perto de ser um Chuck Schumer minimamente popular? Tipo, se Woody Allen não tivesse carisma nem para namorar a própria filha. Apenas 32% dos eleitores do estado de Nova York entrevistados tinham uma opinião favorável sobre o senador, o que coincide com pedidos dentro do próprio partido para que ele renuncie. Se ele não renunciar, pode ser derrubado. Há rumores de que Alexandria Ocasio-Cortez pode disputar as primárias contra ele em 2028 e tomar sua vaga no Senado. E as pesquisas mostram que a AOC domina ele nesse confronto, embora, para ser justo, até um bulldog francês geriátrico também o dominaria nesse confronto. Principalmente porque as pessoas teriam dificuldade em diferenciá-los, e o líder democrata no Senado pode não ser o único a enfrentar primárias. O vereador de Nova York e socialista democrata, Chi Ozei, registrou candidatura para disputar uma primária contra o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries. Os progressistas estão se rebelando contra a velha guarda. É uma tomada socialista, é o que eu diria. Se não fosse porque a AOC realmente disse que não era uma boa ideia. Eu sei, uma socialista democrata não tendo uma boa ideia. O que vem depois? KFC vendendo frango? Então parece que a velha guarda está lutando contra a nova guarda? Socialistas democratas discordam entre si. E, mesmo após vitórias recentes, o Partido Democrata parece sem rumo e liderança forte. A deputada democrata da Flórida, Sheila Sherfilis McCormick, foi indiciada por roubar $5 milhões em fundos de desastre da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências em 2021. Os republicanos deveriam estar adorando tudo isso, exceto que eles também estão enfrentando seus próprios problemas. O Partido Republicano enfrenta divisões internas por Nick Fuentes e mudanças de posição após os arquivos de Epstein. Começo a suspeitar que o rígido sistema bipartidário seja uma má ideia, já que a enorme diversidade de pensamento entre as centenas de milhões de pessoas neste país não pode ser reduzida a uma simples escolha binária. Existe uma solução óbvia aqui: jogar fora a democracia e me tornar Chris Chappell, o indiscutível líder supremo vitalício.
Finalmente podemos acabar com toda essa divisão. Não pense nisso como um sistema sem partidos. Pense nisso como um sistema pós-festa, seguido de execuções em massa. Mas os Estados Unidos da América podem estar perto de acabar com a democracia. Um juiz federal do Texas proibiu o uso dos novos mapas eleitorais do estado nas eleições de meio de mandato de 2026. Esses juízes liberais estão fora de controle. Eles precisam... o juiz é republicano e foi indicado por Trump. Como disse, diversidade de pensamento. Manipulação de distritos é ruim e foi derrubada, o que é bom, certo? Considerando o sistema judiciário americano, é provável que haja apelação e os distritos derrubados voltem a valer. E se não forem? Bem, isso levanta a questão da Proposta 50 da Califórnia, onde os eleitores decidiram que seus próprios mapas eleitorais fossem redesenhados. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou que Donald Trump e Greg Abbott brincaram com fogo e se queimaram. Agora que, ao menos por enquanto, a manipulação distrital no Texas foi interrompida, a Califórnia não fará o mesmo, certo? Afinal, todo mundo sabe que políticos não gostam de abrir mão do poder. Os democratas estão indo muito bem na Califórnia. Digo, não é como se o estado estivesse enfrentando um déficit projetado de 18 bilhões de dólares. Isso seria constrangedor para Newsom em seu último ano como governador, enquanto se prepara para disputar a presidência. A Proposta 50 foi apresentada como uma medida para combater o gerrymandering. Agora que esse fogo foi apagado no Texas, será que a Califórnia vai desistir de redesenhar seus mapas ou continuar lutando inutilmente? Mesmo assim, não confiaria muito na Califórnia pelo jeito que lidam com incêndios. Eles fazem o estado parecer um verdadeiro conto de Aya. Essa é a referência certa? Não sei, ainda não assisti. E lembre-se, não compre produtos feitos na China neste Natal. Apoie meu catálogo de compras de Natal não feito na China contribuindo na campanha Give Send Go. Clique abaixo. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao America Uncovered.